naturalmente. Não vale a pena, não. Isso, na minha opinião, tá? Quem quiser estudar, sinta-se à vontade. Não quer dizer que vai dar certo um jeito ou de outro. O que eu acho é que, em vez de ficar estudando as palavras que tem hífen, que saíram acento, geleia, assembleia, entendeu? Todo mundo já sabe, cara. Linguiça, não tem mais trema. Pô, vai estudar crase. Vai estudar colocação pronominal. Vai estudar regência, entendeu? Pontuação. Depois vai estudar interpretação de texto, que cai pra caramba. Entendeu? Depois que tiver isso tudo na massa, tudo certinho, tudo afiado, aí sim, pega e vai estudar ortografia. Senão não estuda, não. Entendeu? Tem que entrar naturalmente, com a nossa leitura. Entendeu? De tanto ler notícia, escrito da maneira nova, vai chegar uma palavra lá que vocês vão falar, pô, isso aqui super-homem, anti-inflamatório, tem hífen, não tem hífen? Sei lá, cara. Entendeu? Ah, mas vai cair na prova. Tudo bem. De 20 de português, vocês vão errar uma. Tá bom ou tá ruim? Acertar 19 de 20. Entendeu? Então, depois que tiver acertando essas 19, aí vocês vão estudar ortografia para acertar as 20. Porque o nosso objetivo é gabaritar para passar sem ter dúvida, sem passar sufoco. Certo? Tem que ver o critério do edital. Porque, assim, tem concurso que elimina de acordo com a metade, você tem que fazer a metade de todas. Tem concurso que tem mínimo por matéria. Por exemplo, de 20 de português tem que acertar 9. De 10 de constitucional tem que acertar 4. Entendeu? E tem concurso que é por grupo. Você tem que fazer o número X nas básicas e o número X nas específicas. Lá tem. Conta, claro. Entendeu? O que eu acho nesse edital do TRT específico é que só classifica, se eu não me engano, 3.000 para técnico e para analista, acho que 200, não é isso? Não deve ser mais. Bom, vamos ficar nos 3.000. Quem for o 3.001 não vai ter a redação corrigida. Então já está automaticamente eliminado. É aí que entra. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Tudo bem, gente? Então, isso daqui, ó, tem alguns bizus aí que caem em concurso. Ó. Essa parte de concordância, fazem 10 dias, né? Tá? Então, dê uma olhada aí, tem coisa que é de uso... Isso aqui não é coisa de concurso, não. Tá? Não é bizu de concurso, mas tem bastante coisa aí que ajuda. E que cai. Quer ver, ó? Esse falsa gêmeas, formas verbais. Interview é campeão, cara. Interview. Deixa só, vocês me deem um minuto aqui que eu vou fazer uma propagandinha também. Como vai transmitir hoje, eu não vou poder falar palavrão. Eu vou mandar um grupo aqui, porque na semana passada eu avisei meio mundo que tem umas pessoas me perguntando sobre o curso que não podem vir. Até podem, mas é longe. Moram longe e não vale muito a pena vir até aqui. E aí eu fiz a maior propaganda que ia passar no site da Assembleia, lá no site da TV. Todo mundo entrou e não transmitiu. Então, vocês me deem 5 minutinhos só para eu... 5 nada, 2 minutos. Só para eu avisar num grupo aqui. E a gente já retoma. Pronto.
Tudo bem então, gente, com esse bizu de português? Vai escrever. Ah, quero treinar ortografia, nova ortografia. Muito bem, faz uma redação. Aí inclui tudo que é palavra nova lá. Tá? É um método bem mais eficaz, eu acho. Os porquês, cai. Porque cai pra caramba também, viu? Bom, vamos lá. Vamos a nossa. Isso aí depois vocês dão uma olhada em casa, tá, gente? Aí eu vou olhar também. Na verdade, eu vi por cima, assim, não peguei maiores detalhes com isso aqui, não. Mas semana que vem eu dou uma olhada melhor nisso aqui. A gente parou na inafastabilidade de jurisdição, não foi isso? Ótimo. Ficou tranquilo aquela dúvida da negativa administrativa para poder entrar no judiciário? Aquela ali é um ponto sensível. Eu acho que hoje a gente chega até o habeas data 7h20. Se a gente chegar em habeas data, vai esclarecer melhor isso, que tem um exemplo melhor. Está mais didático. Vamos então, gente. Continuando, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é uma orientação para fazer uma lei, certo? O pessoal que está fazendo o curso de técnica legislativa aí, está vendo isso, né? Quem que está fazendo daqui mesmo? Quem mais? Só 2? Tinha mais gente. O curso que está tendo de legislativa? Certo. Eu não sei, aí tem que... Certo. Bom, enfim, isso daí é uma orientação, tá, para todo o legislativo, desde o Congresso, as assembleias e as câmaras, que não pode ser feita uma lei que prejudique o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou trânsito em julgado, ou melhor, coisa julgada, que é o mesmo que trânsito em julgado. Tá bom? Tranquilo isso, né? Vocês acham que vai cair esse inciso aí? Não, né? Também acho que não. Muito fácil. Não haverá tribunal de exceção, ou juízo de exceção. O pessoal da Polícia Civil aí abre o olho, hein? Isso daí, o que é, gente? Se você pegar na Constituição, lá, acho que é 93, tem lá a organização do Judiciário. Então tem lá STF, STJ, TSE, TST, STM. Não pode ser criado um tribunal para julgar um crime específico. Isso não pode. Tá. Por exemplo, que os caras fazem aí que mata... Isso é comum no meio do crime aí, que o cara mata, coloca o cara naquela pilha de pneus lá e queima e mata o cara. Micro-ondas. Isso aí. Obrigado. Entendeu? Aquilo ali é um tribunal de exceção. O cara cometeu uma falta ou um ato que alguém julga que é falta e aí ele vai ser julgado ali. Não, tem que ser julgado pelo princípio do juiz natural. O juiz do trabalho vai julgar do trabalho. O juiz eleitoral vai julgar eleitoral. Tudo bem? A justiça eleitoral tem uma peculiaridade que não vale a pena entrar. E o cara que julga criminal, vai julgar criminal. Não pode ser nomeado um cara para julgar um determinado ato, um determinado crime. Tudo bem? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Isso tem cara de questão. Né? 4 incisos, o cara põe um errado no meio do caminho ali e pede a errada. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania do veredicto e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Muito bem. Plenitude de defesa. Está junto com ampla defesa e contraditório, né? Que está um pouco mais para baixo aí. Só que aí vai um pouco além, porque o júri pode ter aquela sensação de sentimento, de você tentar convencer o jurado, o advogado. É um teatro. Eu nunca assisti um tribunal de júri, mas já ouvi várias histórias, o pessoal conta, que é um teatrão no bom sentido, assim. O advogado chora, o cara grita, o cara deita no chão, o cara chega no jurado e fala, pelo amor de Deus, ele é inocente e tal, para tentar convencer. Aí você fala, pô, mas o que tem de jurídico isso aí?
Não muito. Ele extrapola um pouco o campo jurídico, mas é válido. Tá? E é muito usado. Se vocês assistirem, entendeu? Vale a sociologia. O cara usa o meio do cara. Isso é o pessoal que advoga aqui tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas então extrapola. Por isso que tem isso daí, plenitude. Não é uma redundância da ampla defesa e do contraditório. Tá? É um grau a mais do que isso. O sigilo das votações é que o júri, se o jurado decidir culpado ou inocente ou acusado e ninguém vai saber, certo? Por exemplo, que eu votei que aquele cara teria que ser culpado. Ninguém vai saber, porque é sigiloso. Essa votação é sigilosa, é soberano. O que o júri decidir está decidido. O juiz, o cara fez a faculdade de Direito, aí ele fez a prova da OAB, que não é fácil. Aí ele teve lá os 3 anos de prática jurídica. Aí ele provavelmente foi, sei lá, foi técnico, foi escrevente, aí depois ele foi analista, aí depois ele foi defensor público, e depois de uma caminhada aí de uns 10, 15 anos, ele passa para juiz. Imagina o conhecimento desse cara. E ele está vendo que aquele réu é culpado. Está na cara que ele é culpado, só que o júri disse que é inocente. O júri é formado por pessoas do povo. Alguém aí que já participou de júri, como jurado? Então pode ser qualquer pessoa. Pode ter gente lá extremamente intelectual, como nem tanto. Entendeu? Desde que tem que ter reputação ilibada, tal, tem os requisitos, não é assim ao léu. Mas em comparação com o juiz, eu, se fosse jurado, por exemplo, cara, não ia ter 1/4 do conhecimento do juiz. Entendeu? E aí eu estou dizendo uma coisa contra, o juiz está vendo que eu estou absolutamente errado. Não interessa, urubu caveira. Por quê? Porque o veredito dado pelo júri, ele é soberano. Tá? Não cabe a juiz mudar nem a ninguém. Tudo bem? E crimes dolosos contra a vida. Quem vai para a Polícia Civil? Aí? Quem vai fazer? Fala aí, Jairo, você que é meu peixe. Doloso. O que é um crime doloso? Tem que saber, pô, você vai ser investigado ou você vai ser investigador? Olha aquela história que eu contei lá, hein? Ó, o doloso é quando teve a intenção, gente. Ou assumir o risco. Certo? O culposo é sem querer. O doloso, se matar, matou. Vou dar um tiro pro alto aqui. Se pegar em alguém, F. Está sendo gravado esse negócio. Entendeu? A diferença do culposo para esse doloso aí de assumir o risco é o seguinte. Eu vou tacar uma faca aqui, ó. Pum! Aquele cara que ataca a faca no circo. Ele tem a convicção que ele não vai acertar na cabeça da moça bonita que está lá. Se ele acerta, o que ele vai falar? I, F. No passado, pretérito perfeito. E o outro, ele fala, eu vou tacar aqui. Se matar, F no presente do indicativo. Como eu vou saber o português, né? Eu vou falar. Baixa o áudio aí. Se matar, matou. Foda-se. Esse é o doloso. E o culposo, ele fala, ih, fudeu, acertei a cabeça da menina. Certo? Vocês 3 aí? É o préter doloso. É o tal do assumir o risco de matar. Muito bem. Para nós o que interessa é o que é. Tem que ser com intenção, ou tem que assumir o risco, e tem que ser contra a vida. Quem quiser aprofundar isso aí que não for para a Polícia Civil, vai lá no Código Penal, tem lá, dos crimes contra a vida. Tá bem? Para nós basta essa leitura seca aí. Esse 39, não há lei, aliás, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Anotem aí, o princípio da anterioridade penal. Isso. Que para ser definido um crime tem que ter tido já uma lei dizendo que é crime. Vocês lembram aquela diferença entre
Legalidade e reserva legal? A gente viu isso semana passada. Ninguém lembra? Legalidade vale todo comando normativo. Vale a Constituição, vale as leis, vale o decreto, vale um ato, vale um regimento, vale uma resolução. Isso é o princípio da legalidade, é o grupo grandão. O princípio de reserva legal só vale lei em sentido estrito. Então, ou é a Constituição, ou é a lei propriamente dita. Lei, gente, tem que estar escrito lá, lei número tal. Essa lei define que a prática de tal ato constitui crime e a pena é de 1 a 2 anos, 1 a 3, sei lá. Tem que ser lei. Nesse caso, então, é princípio de reserva legal. Anotem, por favor, porque isso aí pode cair ele citando os princípios. É dizer qual é a pena. Dizer qual é a pena. Matar alguém de 12 a 30 anos de reclusão, por exemplo. Peculato. Tá? A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Tudo bem isso? Tranquilo, né? Isso aí também a gente já sabia. Vocês acham que vai cair isso? Não. Esse 49, não. 41. Vocês acham que vai cair esse 41? Não é preguiça minha não, viu, gente? Aqui não vai cair mesmo, cara. Pode pegar aí 40 provas, vai ter em 2. Ó, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não vai cair. Em vez de colocar essa do 41, ele vai colocar do 42. E do 43 e do 44. Esse sim. Tá? Mas tem um macetinho bom. A leitura, olha como a leitura é difícil desses incisos aí. Ó, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Prática de racismo, tá, gente? Não é injúria racial. Essa distinção, para nós, não interessa. Para o pessoal da polícia, de repente, cai. Tem que ver o edital de vocês lá. Tá? Mas para nós de constitucional, não é aí que ele vai pegar. Ele vai trocar o quê? Ele vai trocar o inafiançável e imprescritível. Ele vai trocar a pena de reclusão, vai colocar a pena de detenção, por exemplo, que é uma pena mais leve. A de reclusão ela é mais severa. Eu já vou esquematizar todos. Vamos ler todos, que vocês vão ver que vai ficar mais claro. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui que ele vai confundir também. Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, terrorismos e os hediondos. Respondendo os mandantes, os executores e quem puder evitar se omitir. O omisso, nesse caso, também ele dança. Tá? Inafiançável. Quando o cara é preso, sempre que puder, ele responde em liberdade. Ou, se puder ser atribuída a fiança, ele vai responder em liberdade. Tem uma limitação. É de acordo com a gradação da pena. Só que isso daí eu não sei te afirmar, porque aí é mais para a área de processo penal. Com quanto? A mais de 2 anos, menos de 2 anos. Depende também do potencial ofensivo do crime. Tem uns outros critérios, entendeu? Que eu não vou saber te dizer, porque entra mais na esfera de processo penal. Tá? O que a gente tem que saber é que, sempre que puder, o cara vai responder em liberdade. Isso causa revolta, mas quando é na nossa família é diferente. Ninguém aqui está isento. Eu acho que aqui ninguém vai ser pego traficando droga ou assaltando um supermercado ou um banco. Agora a gente pode atropelar alguém. E aí? Entendeu? Ninguém aqui está isento de ser preso. Então, quando é na nossa pele, o negócio é diferente. Falar, quero fiança, pelo amor de Deus. Não, bandido bom é na cadeia. Enfim, certo? Então, sempre que puder, vai responder em liberdade. Tá? E aí entra essa parte dos inafiançáveis. Só que se for torturador, não. Se for traficante, não.
Não é isso? E se for terrorista, também não. Não tem fiança. É, mas aí é o seguinte, aí é outra história. Porque, ó, o que ele está falando? Da lei de anistia. Aí fala insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetível é que não pode graça. Então, existem 3 institutos, que são o indulto, a graça e a anistia. Isso é só para conhecimento, tá, gente? Não vai chegar nesse nível, não. A graça é o perdão pessoal da pessoa. Então, vai ser quem dá o presidente da República. A graça e o indulto. A anistia é por lei. A graça, o presidente vai pegar uma pessoa que cometeu um crime e vai falar: eu, presidente, eu te perdoo. Tipo a dona Florinda lá, vocês lembram? Te perdoo. Que aparece o cara bonitão na TV lá falando, assim, ela te perdoo. É assim que o presidente vai falar. Isso é a graça. É o perdão em razão da pessoa. Ele é de extradição. O César de Batista é uma questão de extradição. Tem alguma coisa aí, eu volto a falar desse cara. Tá? A anistia, aliás, a graça é da pessoa, o indulto é de um grupo de pessoas. É a mesma coisa, quem dá o presidente para um grupo de pessoas que cometeu um determinado crime, ele acha por bem livrar o pessoal de cumprir a pena. E a anistia é de um fato, que aí entra o pessoal torturador, da época da ditadura militar e tal, essa quem dá ao Congresso. É feita uma lei dizendo que os crimes praticados, aí é do fato, não tem muito a ver com a pessoa. Aqueles crimes que aconteceram naquela ocasião determinada estão perdoados. Tá? Isso é para conhecimento, eu acho que não chega nesse nível de detalhe não, tá, gente? Vocês vão ver que com a tabela que eu vou montar aqui, isso aí fica tranquilo. E os hediondos também. Tudo bem? Beleza? Aí vem o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Isso? Muito bem. Esses 4 incisos, a gente resolve eles assim, ó. Imagina se eu não tivesse feito, hein? É um I, é um I. Melhorou? Eu vou explicar, vou explicar. I na I, agora eu vou clarear tudo. Calma. Ó. Todo mundo copiou isso aí já? Ó. Ina, impre, insu. Ina é de inafiançável. O impre
é de imprescritível e o insu é insuscetível de graça ou anistia. Beleza? Inafiançável, o impre de imprescritível e o insu é insuscetível de graça ou anistia. Não tem aquele perdão, nem do Congresso, nem do presidente, tá? Tudo bem? Aqui. O 3T é o tráfico, tortura e qual que é o outro? Terrorismo. Aí. Tráfico, tortura e terrorismo. O H, os hediondos. O H, isso aqui coloca junto de propósito, tá, gente? É o H e o H. O H e o H. Certo? O H é hediondo. E o H é a ação de grupos armados contra a ordem, blá, 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 blá. E o racismo é o racismo. Daí, vocês vêm e colocam inafiançável, todos são inafiançáveis. Então, na primeira coluna aqui, ó, xão para todo mundo. Sim ou não? Tamo junto, gente? Tá. Quer dizer que não pode ser atribuído a fiança. Tá? Não tem fiança. Para todo mundo. O imprescritível quer dizer que nunca vai caducar, nunca vai prescrever. No nosso linguajar é caducar. Mas a prescrição, o que é? A perda da pretensão punitiva do Estado. Tá? Isso existe, é comum. O cara cometeu um crime, não foi processado e julgado até uma determinada data, está liberado. Porque entende-se que o que ele cometeu não foi tão grave assim, porque senão não haveria essa inércia por parte do Estado. Ele teria que ser punido, processado e julgado. Tá, o cara não foi punido, é aquela história da dívida de 5 anos, né? Essa acho que é mais comum para a gente. Serve como exemplo. Eu tenho uma dívida, deu 5 anos, não foi cobrado, já era. Um abraço. Tá? Significa o seguinte, nem o racismo e nem o H. Eles nunca vão prescrever. O cara pode estar velhinho, está quase para morrer, vai ser preso, processado por isso daqui. Tudo bem? Tranquilo isso, né? E aqui, que não tem graça ou anistia, são os dois de cima. Os hediondos e o 3T. Tenho essa foto dessa tabelinha aí, que isso aqui safa a questão. Mesma história do Soço de Vaplu, do PGR Ceará. Terrorismo. Mas era outra Constituição. É um negócio muito específico isso daí. Para fins de concurso, não se preocupa com isso, não. Acho que não. Acho que não. Talvez numa redação, mas assim, é tema muito polêmico para meio que balizar uma redação, todo mundo mais ou menos igual. Entendeu? Dificilmente vai cair isso daí. O que pode acontecer é o seguinte, gente. O cara contar essa historinha triste toda, dessa história da tortura no tempo do governo militar, que houve tortura, que houve sumiço de pessoas, enfim. E aí o cara vai levando você para armadilha. E aí chega na hora da questão, ele fala que... Pergunta alguma coisa nesse sentido aqui. Ó. Isso pode acontecer. Tá? Então, vocês tomem cuidado com o enunciado da questão, porque lembre sempre, a questão é feita para a gente errar. O examinador é bicho ruim, ele vai fazer a questão para você errar. Então, ele vai contando a historinha, te tendenciando um pensamento. E aí, quando chega na hora da pergunta, ele dá, você fala, opa, é isso aqui, está no texto que ele acabou de escrever. Só que o texto que ele acabou de escrever nem sempre é a resposta. Tá bom? Então, só tome cuidado com isso aí. Agora, não aconselho a aprofundar muito nisso, não. Não sei se vale a pena, não. Acho que não. Vai ter mais prejuízo do que benefício, eu acho. Tudo bem, gente? Isso aqui? Moleza, né?
Guarda essa tabela aqui, que esses 4 incisos vão tranquilo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Personificação da pena, é o nome do princípio. Tem uns 2 ou 3 nomes também, mas tudo mais ou menos igual. Vocês conseguem entender isso aí tranquilo. Podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores. O que isso quer dizer? Eu causei um dano a uma pessoa, fui condenado, morri. E aí eu deixei uma herança de R$1.000. O dano que eu causei foi de 2.000. Minha filha, meu filho, meu sucessor, ele tem que ressarcir esse dano. Essa pena, especificamente, pode passar da minha pessoa para os meus sucessores. Só que tem que ser no limite da herança. Se eu deixei uma herança de 1.000, ele só vai pagar até 1.000. Ah, mas a dívida é de 2.000. Não, porque quem causou o dano não fui eu, foi meu pai. Foi a pessoa que me deixou a herança. Então, vai até só o limite da sucessão. Tudo bem? Mesmo? Moleza isso também. Texto seco. Lê isso daí, decora, que aí não tem nenhuma pegadinha, não. Só nessa questão do limite do valor do patrimônio. Talvez. Acho que eu estou na menopausa, estou suando pra caramba. Cansado, sei. Não, é menopausa, mas é legal. Se for andropausa, é muito certinho. Não, mas aí fica legal. Fica legal. Pô, eu estava falando um negócio de tempo para vocês, né? Na época que eu estudava, eu fiquei tão louco. Eu tinha um cachorro, ficou na casa do meu pai, lá no Rottweiler. Eu levava ele para passear, final de semana, saía para correr com o cachorro. Tal. Aí comecei a estudar para concurso, fiquei doidão, né? Eu não tinha mais tempo, só saía com o cachorro para ir no veterinário, né? Chegava no veterinário, primeira coisa que o doutor fazia, pá, com o termômetro. Coitado do Hunter olhava assim para mim com aquela cara, pô, você era meu melhor amigo, olha o que você está fazendo comigo. Isso foi se repetindo, né? 1 ano, 2 anos. Daí a visão que o meu cachorro tinha do mundo lá fora era isso, né? Toda vez que eu saio, eu tomo uma dedada, né? Não, mas aí o detalhe é o seguinte, eu saía de manhã para trabalhar, ele olhava para mim com aquela cara, ei, Julião, já vai, hein? Coitado. Ai, caramba. Eu não podia falar isso, tá gravando lá o bagulho. Vamos embora. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras. Decora isso aí. Seco. Tá? Não precisa saber a diferença entre, sei lá, não precisa saber nada, só precisa decorar isso aí. Tá? Multa. Você paga uma multa. Pode ser aplicada a pena de multa. Sim. Tem que estar prevista na infração que você cometeu, entendeu? E aí vai ser atribuído um valor para você pagar. A multa. Por exemplo, a multa de trânsito. Você cometeu uma infração, aquilo ali é uma pena. Entendeu? O que acontece é que tem, vai ter tantos meses, tantos anos de reclusão e multa. Detenção e multa. Aí o juiz atribui os dois, ou um ou outro, entendeu? Tá? É multa mesmo, pecuniária, grana. Tá? Privação ou restrição de liberdade, o cara ficar preso, ou cumprir domiciliar, semiaberto, né? Mas, enfim, esses detalhes, gente, para nós não interessa, não. Interessa para o pessoal de processo penal. Para nós, o que é? Decora isso, porque também tem cara de questão. Ele junta 2 ali, inventa uma terceira e joga no meio. Tá? Essas são as que tem, não precisa de maiores detalhes. E as que não tem, vocês vão ter que fazer vão ter que recitar aí tipo um poema. Pode falar. Isso, exatamente. Exatamente. A cesta básica, ou aquela história que eu falo do cara ensinar a molecada a jogar futebol. Entendeu? É isso mesmo. Serviços sociais, vai pintar, vai caiar meio-fio de uma avenida, vai pintar a escola, sei lá. Aí o juiz, ele que atribui isso. Tá? Nesse
47 isso. Não haverá penas. Aí vocês vão recitar tipo um poema. Vão chegar lá para a esposa, para o marido, para o namorado, sei lá, vão falar. A morte é perpétua. Tem que dar mais emoção, é que eu não sou ator, então fica um negócio meio esquisito, mas é assim. O trabalho é forçado. E faz uma cara triste, né? Tipo uma cara de cansado, assim. E o banimento? O banimento é cruel. Se vocês decorarem esse poema, esse poeminha, vocês vão saber as penas que não podem. Então pode ter pena de morte? Em regra, não. Mas em caso de guerra declarada, sim. Guardem isso. Isso é importante, tá? E as outras não pode ter de jeito nenhum. Perpétuo? Não. O que é perpétuo? Você vai ficar preso até morrer. Mas tem... O Marcola está condenado a, sei lá, 500 e poucos anos de cadeia. Isso não é perpétuo? Não. Mas ele nunca vai viver até 500 anos. O que não pode é ser preso o cara assim, ó. A tua pena, você vai ficar aqui até morrer. Enquanto você não morrer, você não sai. Isso não pode. Tá? Trabalho forçado, aquela do filme lá que o cara fica quebrando pedra, lá, carregando pedra, não pode. O banimento é o cara ser isolado do mundo. Napoleão teve essa pena, o Cristóvão Colombo também. Colocaram numa ilha e vai ficar lá até morrer para não ter descendente. É isso aí. O cara fica até morrer para não ter descendente. O Napoleão foi banido, ele ainda fugiu, voltou e foi imperador ainda da França. É sério, sério. E penas cruéis. O que são penas cruéis? Aí cada um sabe o que é cruel. O que é cruel? É pingar vela quente assim? Tem gente que gosta. É sério, entendeu? Mas, enfim, não pode, tá? Claro que aí entra o senso comum para não atribuir nenhuma pena cruel. O cara ficar preso numa cela que cabe 10 pessoas com 45 é uma pena cruel? Sei lá. Isso aí fica para reflexão depois do concurso. A gente já tem vários. Vai guardando isso aí. Depois do concurso a gente vai falar sobre isso tudo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza, idade e sexo. Cadeia feminina, cadeia masculina, cadeia para estuprador, cadeia para traficante, enfim. Tá aí bonitinho, lembram-se que isso é para passar na prova. Tá? Não necessariamente é o que acontece na prática, embora até exista aí algumas cadeias mais direcionadas aí para um determinado público. Tudo bem? Mesmo? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral? Goste ou não, concorde ou não, o cara que é pedófilo, eu não concordo, mas enfim, está escrito aí, a gente tem que respeitar. O cara que é estuprador, ele fica no seguro, que o pessoal chama, o pessoal de cadeia. O que é o seguro? Ele vai ficar no local que ninguém vai desrespeitar a integridade física e moral dele. Tá bom? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Vocês lembram que agora há pouco a gente viu que a pena não pode passar da pessoa, do condenado? Quem que é o condenado? É a mãe ou é a criança? E aí a criança pode deixar de mamar porque a mãe é uma criminosa? Não. Certo? Tá, isso eu vou ter que apagar. Alguém lê para mim esse 51? Por favor. Nenhum brasileiro será extraditado. Beleza. Vamos esquematizar isso aí. Posso apagar?
A extradição, essa sim é do Cesare Battisti. É quando o cara comete um crime, está no país dele, daí ele foge para outro país. Por exemplo, o Battisti, o cara é italiano, cometeu um crime lá, veio para o Brasil, estava aqui. E aí a Itália solicita que mande o criminoso para lá, para que ele seja julgado na Itália. Tá? Tem umas condições para que isso possa ser feito, essa extradição. Para nós não cabe por enquanto esse nível de detalhamento. Tá? Mas basicamente é isso, é pegar o cara que foi criminoso no país dele, que está aqui no meu país, e mandar ele de volta. Tá certo? Então, ó, o nato, o brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado, né? Porque você extradita o cara para o país de origem dele. Se ele é nato, como é que eu vou extraditar ele para cá mesmo? Nunca. Certo? O naturalizado. Ah, e uma letra bonita, pô, vocês também estão exigentes demais. Ó, o nato tem duas situações. Crime comum ou tráfico. Aí, ó, tranquilo. Ó, se for crime comum, o que ele cometeu, o crime tem que ser antes da naturalização. Certo? Opa, faltou um N aqui. Se for crime comum, tem que ser antes da naturalização. Se ele se naturalizou, cometeu um crime comum, daí eu não tenho que extraditar, não. Ele tem que ficar aqui, vai responder aqui. Certo? E se for tráfico, a qualquer tempo. Como é que vocês vão gravar isso daí? O nato é o filho. Vocês agora são a pátria mãe gentil. Mãe. O meu filho. Meu filho é um vagabundo. Ele cometeu um crime, qualquer crime. Eu posso mandar ele embora? Não, cara, ele é meu filho. Independente se quer ou não. Tá? Eu até queria, mas não posso mandar, porque ele é meu filho. Sem vergonha é meu filho, então ele vai ficar. Muito bem. E o naturalizado é um sobrinho. Imagina aquele sobrinho peste que veio morar com a gente. Ele mora comigo, que meu irmão mora sei lá onde. Eu estou com meu sobrinho. Aí ele cometeu um crime antes de vir morar comigo. E ele veio aqui para minha casa para fugir, para se esconder. O que eu faço com ele? Devolve. E se for depois? Daí o meu irmão vai falar, pô, meu filho era mó santo, meu. Morava aqui comigo, o moleque era tranquilo, foi morar com você, desandou. Então o azar é seu, se vira com ele aí. Por quê? Porque foi depois da naturalização. Beleza? E o traficante? O traficante é isso aqui, ó, que vocês já olharam e já riram. Eu acho que a maioria conhece aí. Todo mundo odeia o Cris. Ó. Eu saiba, você pode ser muito... Como vou saber que não está vendendo droga? Que eu saiba, você pode ser muito bem um chefe do cartel da Colômbia? Não tô por aí vendendo droga. Como eu vou saber? Minha mãe estabeleceu uma lei para os filhos. Não vendam drogas. Se não traficarem drogas, o resto tá valendo. Dona, seu filho atirou no prefeito. Vendendo droga? Não. Entra aí, garoto. É o contrário, né? No nosso caso é o contrário. Dona, seu filho matou o governador, sequestrou a filha dele e avançou o sinal. Vendendo droga, por acaso? Não, senhora. Entra, garoto. Certo. Então, o nosso caso é o contrário. Se o cara é traficante, é pau. Vai embora a qualquer tempo, independente se foi antes ou depois da naturalização. Beleza? Mesmo? Isso aqui cai, hein? Isso cai, cuidado com isso aí. Oi. Isso, pode ser velhinho. Ah, mas eu já sou naturalizado há, sei lá, 40 anos. Vai embora. Oi.
cidadania brasileira. Certo? Quando faz o ato lá, vem no Brasil. Quando chegou aqui, ela pediu de volta a cidadania brasileira. E aí o Supremo negou e ela voltou para os Estados Unidos, está sendo condenada lá. Certo. É, porque assim, ela quer, só quer o filé também, né? Ela foi para lá, arrumou trabalho, pô, agora eu sou americana, I'm American. E aí pediu a cidadania americana. Conseguiu, muito bem. Aí ela matou um cara lá. Só que ela viu que o negócio lá é mais embaixo, falou, não, eu quero ir pro Brasil, meu Brasil é uma zona, eu vou ficar solto e tal. É mais ou menos isso? E aí ela falou, não, mas agora I'm not American anymore. Eu sou brasileira. Olha, eu acho que não. Acho que não, porque assim, ainda não está pacificado. Tem uma decisão só. Entendeu? Se acontecerem mais casos nesse sentido, mais um ou dois já é suficiente para ter uma jurisprudência do Supremo. Porque ainda não está simulado. É um julgado só. Então, é muito fraco ainda, eu acho, para fins de concurso. Se você for advogado e estiver defendendo uma pessoa nesse caso, você agarra esse julgado do Supremo e usa ele até o final, entendeu? Mas para o teu concurso, eu acho que não chega nesse nível, não. Vai ficar por aqui, ó. Se o cara é nato, se é naturalizado crime comum, antes ou depois da naturalização, e o traficante, antes ou depois da naturalização. Por aqui tá bom. Tá? Pega as características do contrato de trabalho. Vai valer mais a pena do que esse julgado aí. Tá bom, gente? Vamos seguir. Não será conseguida extradição por crime político ou de opinião. Lembram lá dos princípios internacionais? Que tinham lá, que era a concessão de asilo político? Aí, ó o desdobramento prático dele. Pô, se eu concedo asilo político para uma pessoa, como é que eu vou mandar ela de volta, sendo que ela praticou um crime político ou de opinião? Incongruente, né? Não está sendo coerente. Então, é que do Batiste tem um negócio de um assassinato também, que não ficou bem provado. Então, tem várias coisas aí, para a gente se apegar só nesse exemplo. Entendeu? Então, você pega o exemplo parcialmente, vai. A parte do crime político serve, então a gente usa. Tá? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, princípio do juiz natural, a gente viu lá, está de acordo com aquela situação de não haver tribunal ou juízo de exceção. Beleza? Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá? Devido quer dizer justo, quer dizer célere, com um tempo razoável para o acusado poder se defender. Tá? E legal quer dizer que decorre de lei. Aquele princípio aí é da legalidade. Não chega nesse nível não, mas aí não é reserva legal, que é restrito. É um negócio mais aberto. Tá bom? Nesse inciso, gente, o que ele vai derrubar aí é judicial ou administrativo. Vale os dois, né? Lembra lá do raciocínio lógico? Quando aparece conectivo ou, tanto faz, é o que vocês vão lembrar, ou pelo menos um, tanto faz, tanto aqui for verdade, quanto aqui for verdade, a proposição inteira é verdadeira. Então, a primeira coisa que vocês veem, o conectivo ou, tanto faz, ou pelo menos um, é o que vocês têm que lembrar. Tá? Então, pode ser tanto no processo judicial quanto no administrativo. Aí ele vai tirar ali, ele vai falar que é só no judicial, ou que é só no administrativo. Enfim, é isso daí. Tá? Tá dizendo que é assegurado o quê? Contraditório e ampla defesa. Tá? E os meios e recursos inerentes. Contraditório é dizer o contrário.
Você diz que eu matei, eu digo que eu não matei. Você pode dizer. Tá? E a ampla defesa, você pode usar todos os meios que você tiver em suas mãos para se defender. Certo? Aquela questão que a gente viu semana passada, das escutas telefônicas. Lembra que tem que ter autorização de quem para botar a escuta? Juiz. Muito bem. Uma exceção daquilo lá, não existe direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto, porque em caso de guerra declarada, o cara pode morrer como pena. Uma exceção daquilo lá é quando não existe outra maneira de você provar que está sofrendo um abuso, uma coação. Por exemplo, a esposa que apanha do marido. Certo, Omar? Quando a mulher apanha do marido, ela não tem outro jeito. Eu estou dando o Omar, que a gente conversou sobre isso semana passada. Ele me deu esse exemplo, que ele fez um... Não, porra, vocês estão achando que eu estou chamando o cara de mulher? Não é isso não, porra. Vocês vão me ferrar, pô. Não. Ó, se eu não me fiz compreender muito bem, vocês me perdoem, você principalmente. Não é isso que eu quis dizer, não. Pô, vocês estão me sacaneando, porra. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele fez um trabalho sobre isso aí na faculdade. E aí a gente bateu papo depois da aula semana passada sobre isso. E aí ele levantou esse exemplo. Isso é uma exceção àquela... Porra, agora vocês me pegaram, eu perdi o meu raciocínio, porra. Daquela limitação de escuta ambiental. Então a mulher apanha do marido, ela não tem outra maneira de provar. Então ela coloca uma câmera escondida, ela coloca um gravador, ou ela, sei lá, é analista de sistema, é hacker, ela hackeia o celular do cara e prova. Ah, mas ela não tinha autorização judicial para isso. Muito bem, só que o STF entende que, estritamente nesses casos, que não há outra maneira da pessoa provar que está sofrendo essa coação, essa agressão, ele aceita, essa prova é aceita. Mas, em geral, não. Tá? A prova tem que ser legal, tem que ser admitida em direito. Tudo bem? Você me desculpa aí, Omar. E vocês todos não me desculpem, não. Vocês têm uma cabeça poluída pra caramba, porra. Oi. Se você não tiver outra maneira de provar o que você está tentando provar, pode. Mas, assim, é um caso muito estrito, é exceção. Tomem cuidado para não tomar a exceção como regra. Porque isso é um erro e a gente, em prova, então, ele vai na exceção e você julga a exceção como erra, você vai errar a questão e não vai passar. Tá bom? Você está com medo de alguma coisa? Ah, sim. Você não anda cometendo crime por aí, não, né? Tô brincando, imagina. Não, às vezes é interferência, isso daí acontece. Às vezes você liga, você fala alô, não entende nada, ou da linha cruzada, entendeu? Isso daí é mais problema técnico do que jurídico, eu acho. Entendeu? Não se preocupe com isso, não. Vocês riram que vocês estão com cupom no cartório, hein? O cara toda... A mulher vai olhar o celular do cara. Não olha não, porque vocês vão achar, é perigoso. Onde eu estava? Na 5, né? Isso, essas 6 é o que eu estou falando. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, com essa exceção aí de acordo com o Supremo. Tá bom? Ninguém será... Tem aquela teoria da fruto da árvore envenenada, que a prova obtida por meio ilícito, ela contamina todo o processo. Mas aí é detalhamento demais para nós. Não chega nesse ponto, eu acho, não. Se chegar depois, vocês puxam minha orelha. Que, aliás, o Cairo hoje falou, estava conversando com um colega agora há pouco. Patrícia ouviu lá. Ele falou, Júlio, o que você vai fazer depois da prova? Eu falei, porra, como assim? O que eu vou fazer? Ele falou, que você vive falando lá que isso não vai cair, ou que isso vai cair, ou não sei o quê. E se cair o que você está falando, os caras vão achar que você é espião que tinha informação privilegiada. Você vai ter um problema sério que vão te processar, falando que você vazou a prova, não sei o quê. Eu falei, tá bom. O pior é se caiu que eu disse que não vai cair, que aí vocês todos que vão vir em cima de mim, pô, você falou que não ia cair, cara, cai isso daqui. Falei sobre isso agora, cara, tem meia hora.
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, tá? Da sentença. Isso daí é polêmico, principalmente por causa da prisão do Lula, que aí veio à tona toda essa história. Pô, mas o cara só vai ser preso quando ele é culpado, mas em segunda instância e tal. Depois do concurso, quando a gente estiver tomando uma cervejinha para comemorar, a gente fala disso aí. Para o concurso, não, gente, não se prende nisso, não. Mantém aqui que já está de bom tamanho. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, aquela história das digitais e aquela foto lá, que o cara tira a foto lá de frente, de lado, não sei o quê, aquelas coisas, previsto em lei, não precisa aprofundar. A ação privada será admitida nos crimes de ação pública, se a ação pública não for intentada no prazo legal, também fica por aí. Quem for para processo penal aprofunda nisso aí. Do contrário, não. A lei, sentido estrito, reserva legal, só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Aquelas ações de paternidade, se eu não me engano, correm em segredo de justiça. Os processos com crianças, geralmente esses da vara da infância e juventude, em tese, em regra, eles correm em processo. Aliás, em sigilo de justiça. E tem os outros, tá? Que a lei que cuida disso aí diz, nesse caso o juiz pode atribuir sigilo ou não. Também para nós, por aqui é suficiente. Ninguém será preso senão em flagrante, ou por ordem escrita de quem? Juiz sempre, hein, gente? Sempre. É aí que ele vai trocar. É a mesma história de sempre. O cara vai falar que é o promotor, que é não sei quem, dá um nome bonito lá para assustar a gente, tá sendo que, na verdade, não. É só o juiz. Ou do delegado. Enfim, salvo, grife esse salvo aí. Nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Estamos juntos, não? Sim, todo mundo junto? A prisão de qualquer pessoa, local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Também, isso aí não vai cair não, tá? O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais você tem o direito de permanecer calado. Não, mas eu quero falar, você tem o direito de permanecer calado. Cala essa boca. Tá, se o cara quiser, ele não precisa falar, tá bom? É direito dele. Sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Para quem não tem condição, é a Defensoria Pública. Tá? Tem alguma coisa aí mais para frente. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e pelo seu interrogatório. Bom dia, senhor. O meu nome é Júlio, eu sou delegado de polícia. Vou proceder ao seu interrogatório para eu poder colher mais elementos para instruir o nosso processo, o meu inquérito aqui. Tudo bem? O senhor está de acordo? O senhor pode colaborar? Eu moro no endereço tal, meu telefone é tal. É bem assim que acontece, tá? Isso. O cara tem direito, tá bom? Põe o toca ninja, mete a porrada. Vamos lá. Isso não foi eu que vi, não estou falando nada não, gente. Foi alguém que me contou. Ninguém será levado... Opa, não. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso aí vai cair? Não. Ninguém será levado à prisão ou mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Aquela história que eu falei. Também não vai cair, porque é moleza. Não haverá prisão civil por dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e do depositário infiel. Aqui cabe uma explicaçãozinha. Tem muita gente que vai para analista aqui. Como é que tá? Quem vai só para quem o foco é técnico? O resto é tudo analista? 99%. Então a gente tem que parar um pouco aqui. Tem que explicar um negócio para vocês. Pulem lá para o parágrafo 3º. Não sei que folha tá. Vai descendo aí, lá embaixo no final do artigo, dos incisos, página 8. Está na página 8. Aí diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, 3/5 dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tudo bem? Como é que faz para decorar isso daí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em cada casa, 2 turnos, 3/5 dos membros. 1, 2, 3. Facinho de guardar 1, 2, 3, né? Tá? Por que isso é importante? Ó, guarda essa informação. A hierarquia das normas, eu vou fazer mais um negócio aqui, vocês anotem do lado, depois eu vou ter que apagar. Tá? Imagine isso aqui, ó, uma pirâmide. Essa pirâmide é a pirâmide de Kelsen. Isso aqui não é aula de física, não. O nome do cara é Hans Kelsen. Ó. Isso. Isso aqui é a hierarquia das normas. Quem que pode mais e quem que pode menos. Aqui em cima tem a Constituição. Dá para enxergar aí, né? Esse supra aqui, ó, num primeiro momento ele não existe, para vocês entenderem o raciocínio. Então, como é que era essa pirâmide? No topo dela, a Constituição, depois vinham as leis, complementares, ordinárias, e os atos infralegais, os decretos, ato normativo, resolução, regimento. Certo? Muito bem. Esse parágrafo 3º, que a gente acabou de ver do 1, 2, 3, ele não é originário. Ele não veio com a Constituição lá atrás, em 88. Ele veio mais para frente, com a reforma do Judiciário, acho que foi em 2005. Tá? Então, eles incluíram isso daí. Porque tinha os tratados de direitos humanos, e aí eles decidiram que, a partir dessa reforma, eles teriam a mesma força normativa da própria Constituição, desde que passassem por esse rito, 1, 2, 3. Em cada casa, 2 turnos, por 3/5 dos membros. Se for aprovado com esse quórum aí, passa a ser igual à Constituição. Se for menos que isso, ele entra como lei ordinária.
Muito bem. Só que, antes dessa mudança, já tinham atos, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. O que ia fazer com essa turma? Que eles já existiam, já estavam incorporados no ordenamento nosso, só que anterior a essa mudança, que foi 2005. E aí ficou essa dúvida, o que faz, o que não faz, o que faz, o que não faz. Quando chegou em 2008, o Supremo bateu o martelo. Que quem tratasse, nesse caso aí, tratados internacionais, tá, sobre direitos humanos, só que não passou pelo rito do 123, anterior à mudança, ia ser um instituto aqui no meio do caminho. Ele não ia nem ter a força de uma emenda constitucional para equivaler à Constituição, mas também ele não seria tão fraco quanto uma lei ordinária, uma lei complementar. E aí criou esse supralegal. Tudo bem por enquanto? Mesmo? Agora vamos voltar lá no inciso. Vocês já vão entender por que esse raciocínio todo. Ó. Ele diz que não haverá prisão por dívida. Salvo a do responsável pelo não pagamento voluntário e sem desculpa da pensão alimentícia. Essa continua, não tem problema nenhum. Tá? Então o cara não pagou a pensão, cana. E a do depositário infiel. Aí complicou. Primeiro ponto, o que é depositário infiel? É o cara que ele vai tomar conta de um bem que está em litígio, mas que não é dele. Por exemplo, Receita Federal. Chegou lá no armazém do cara, tem uma série de produtos lá ilegais ou de contrabando, enfim. Só que a Receita não tem um local para guardar aqueles produtos. Em tese apreendidos. Então vai falar para o cara, fala, olha só, malandro, você vai guardar isso daqui. Você não pode usar, você não pode vender, e você tem que tomar conta para que isso não se deteriore. Porque assim que resolver, assim que a gente tiver um local, a gente vai vir aqui e vai pegar isso de volta. E vai aprender de verdade. Isso é o depositário. Só que imagine que o cara vendeu aqueles produtos. Ele deixou de ser fiel, né? Ele foi infiel. Isso acontece mais comum, é mais comum ver isso daí com o cara que está com busca e apreensão do carro. Eu comprei um carro, a prestação, não paguei a prestação, está rodando o processo. Enquanto não resolve o processo, eu não posso vender o carro. A gente já viu isso daí. Quem nunca viu na família tem um conhecido ou já passou por isso. Aquilo ali é uma espécie de depositário. Eu tenho que tomar conta daquele bem até que resolva o processo. Certo? Então aqui, ó, o que ele disse? Agora acho que é o grande finale do negócio. Que não tem prisão por dívida, a não ser por pensão, ou o depositário. Até então, o depositário pode ser preso. Certo? Só que, para confundir a cabeça dos analistas, o que aconteceu? Existe o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que ele é anterior a essa emenda, essa reforma do judiciário em 2005, e nesse tratado diz que não haverá prisão do depositário infiel. E agora? Esse pacto, esse tratado, por ser anterior, ele entra aqui, ó. Ele é supralegal. Pô, então está resolvido. Se ele está abaixo da Constituição, aplica a Constituição e cana no depositário infiel. Só que aí o Supremo entendeu, em 2008, que não. Acolheu o mandamento do Pacto de São José da Costa Rica e decidiu que o depositário infiel não pode ser preso. E o que tem a ver para o concurso isso? No concurso é o seguinte, se a questão tiver restrita à Constituição Federal,
De acordo com a CF, pode haver prisão civil por pensão alimentícia e pelo depositário infiel. Porque ele restringiu a CF. Tá? E aí fica nesse texto aí. Agora, se ele não restringir, se ele só falar de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, pode prender o depositário infiel. Aí não. Perceberam a sutileza? Não vai. Não. Não vai porque já está em entendimento do Supremo. Entendeu? Então, ó, cuidado na hora da prova. Caiu na Receita Federal. Naquela mesma prova que caiu o negócio de internação coletiva e militar, ele trocou coletiva por pública. Foi na mesma prova. Que eram duas questões do artigo 5º. Uma foi essa e a outra foi essa aqui do depositário infiel. Na questão, ele amarrou. Ele falou de acordo com a CF. Só que aí choveu. O cara estudou pra caramba, leu essa súmula. Tem uma súmula que diz disso daí, que aplica o Pacto de São José. O cara foi na bucha. Não. Tem súmula do Supremo, não pode prender o depositário infiel, não. Beleza. Quando saiu o gabarito, estava errado. Aí ele chorou. Não, que absurdo. A banca está errada, vou entrar com recurso. Entrou com recurso, adivinha? Foi negado o recurso, perdeu a questão. Não, não. Na verdade, não. Isso daqui, essa evolução aqui, foi para chegar nesse ponto de o que você tem que ter atenção é saber as duas coisas e ter o sangue frio do sniper na hora da questão. Você vai ler o enunciado da questão e vai entender o seguinte. Opa, aqui ele quer só saber de acordo com o texto. Opa, não, não. Aqui ele está falando do geral. E do geral não prende por causa disso daqui, por causa do Pacto de São José. E de acordo com a CF, o cara decora. Eu não sei nada de direito, mas eu sou bom de decorar, eu passo na prova. É isso aí. Entendeu? Precisa dos dois. Tudo bem, gente? Tá claro isso daí? Isso daqui dá dissertação. Dá para você desenvolver uma dissertação sobre isso daqui. Pega todo o histórico, pega tudo. Para nós, para o concurso, aqui já está bom. Tá? Da Costa Rica. Isso. Quem tiver curiosidade, tiver tempo e já souber fazer aquela questão de matemática que vai cair, viu? Aquela que tem uma torneira que enche a caixa d'água em 2 horas e a outra torneira enche a mesma caixa d'água em 3 horas e meia. Se tiver as duas ligadas, depois que vocês já souberem resolver essa daí, vocês vão ler o Pacto de São José, tá? Antes não lê, não. Vai cair, viu? Aquela outra também que fala do 10 operários constroem o muro em 6 dias e é regra de 3 composta. Também vai cair, viu? A composta, não estudou só simples não, que é pouco. Aí eu já não posso dizer. Vai cair de crase também. Tudo bem, gente? Beleza? Agora, a gente entra nos remédios. Meia hora, vamos embora que dá. Exatamente. Não estou muito bem, não. Estou meio surumbático. Ave Maria. Eu estou meio surumbático. Estou meio passando mal, meio barro, meio tijolo, sei lá. Acho que eu estou empolgado por aparecer na televisão. Eu estou... Ó, se você perguntasse para mim assim, ó, eu vou fazer uma prova amanhã, vai cair o artigo 5º. Eu nunca vi o artigo 5º, nunca estudei. Qual conselho você me dá? Você tem, de hoje para amanhã, sei lá, tenho 2 horas para a prova, vamos ser bem extremo. O conselho que eu ia dar para vocês é o seguinte: lê os remédios constitucionais, só. O resto todo larga. Lê só isso daí. Óbvio que não é o caso de ninguém aqui, mas
É só para dar uma ideia da dimensão da importância disso. E de como isso cai em concurso. Cai para caramba. Entendeu? Tudo quanto é concurso que cai artigo 5º, o cara põe uma questão de remédios lá. Esses remédios constitucionais, eles são as garantias. Lembra lá em cima no título que dizia direitos e garantias? O direito é o que você tem o direito. E a garantia é o mecanismo para forçar que você consiga exercer aquele seu direito. Grosso modo é isso. Tá? Sim. Sim. Subjetivo diz respeito à pessoa. É isso aí. O primeiro, aliás, todos eles, como é que eles vão cair no concurso? O primeiro nível, e esse primeiro nível ele resolve mais da metade. Tá? Eu acho que uns 3/4 aí das questões vai só na palavra-chave. Cada remédio constitucional tem uma palavra-chave. E essa vocês têm que saber isso de bate-pronto. Tá? Depois tem um segundo nível de alguns detalhes, alguma coisinha deles. Tudo bem? Então, ó, habeas corpus, ele diz respeito ao direito de ir e vir, de locomoção. Então, olha só a palavra-chave. Conceder-se-á... Aí, ó, mesóclise. Antes de ler o Pacto de São José da Costa Rica, aprende mesóclise. Olha um exemplo aí. Ó. O que é mesóclise? Não sei. É esse negócio que está escrito aí. Ó. Conceder-se-á habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção. Grifa aí, ó. Habeas corpus e liberdade de locomoção. Passa a marca-texto, faz uma bomba, desenha uma caveira do lado, uma piranha, sei lá, qualquer coisa, um jacaré. Então tem que ser de bate-pronto. Habeas corpus. O que ele cuida? Locomoção. E aí já vem uma primeira pergunta. Vocês lembram que as pessoas jurídicas, elas também são detentoras de alguns direitos fundamentais, lembram? Por exemplo, direito de imagem, direito à honra. Eu posso entrar com o HC para defender uma pessoa jurídica? O HC ampara as pessoas jurídicas? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Faltou gente. Então, para esse terceiro caso, quem não acha absolutamente nada? Ó, gente... Ganhou. A coluna do meio ganhou. Aqui é o seguinte, não. O habeas corpus não ampara a pessoa jurídica porque em tese a pessoa jurídica não se locomove. Simples assim. Tá bom? Sem elocubrar. O próximo. O habeas corpus, ele pode ser preventivo ou repressivo. O mais comum é o repressivo. O cara já está preso, tá? E aí a defesa entra com habeas corpus por questão de ilegalidade, que é o que está ali. Tá bom? E aí a prisão dele vai ser relaxada. Esse é o mais comum. Mas ele pode ser preventivo também. Mais uma vez é o exemplo do Lula. Porra, o cara só fala do Lula. É que o exemplo está mais vivo na nossa cabeça. Tá? Eles entraram com o HC preventivo para que ele não fosse preso. Tudo bem? Preventivo e repressivo. O repressivo é quando o cara já está preso. E o preventivo ainda não. Tudo bem? Então, tem outros casos, mas acho que o do Lula é mais emblemático. É mais fácil para a gente guardar também, que está bem recente. O próximo
repressivo. O próximo mandado de segurança. Palavra-chave dele. Direito líquido e certo. Isso. O MS é para defender direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Todo o resto que está nesse inciso aí, gente, não é o que ele vai mudar. Tá bom? É palavra-chave. Normalmente ele troca. Ele vai falar que o mandado de segurança conceder-se-á mandado de segurança quando alguém sofrer ou achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. É só isso que ele vai fazer. Ele vai pegar a definição e vai trocar o nome. Onde é o MS, ele vai jogar o HC e assim em todos os outros. Tudo bem? Ele pode ser preventivo ou repressivo, o HC, né? Já falei. Aqui, o MS, direito líquido e certo, não amparado por HC ou habeas data, e ele pode ser individual ou coletivo. O coletivo pega, porque tem um detalhe aí. Manda para ver. Quem é que pode impetrar o MS coletivo? Vamos lá, quem é que pode? Primeiro, partido político com representação no Congresso. Grifa isso. Pode ser um deputado federal ou um senador. Se tiver um camarada lá, já pode. O partido político, para ele entrar com o MS coletivo, tem que ter representação no Congresso. Tudo bem? Depois vem quem lá? Sindicato. Sindicato, entidade de classe. E associação. Essa questão de mais de um ano é para a associação. Ela tem que ser constituída há mais de um ano. O A com H, certo, gente? Do passado, o Hzinho de história. Ó, a única restrição que ele dá aí é no tocante ao tempo. Só fala que ela tem que ser legalmente constituída há mais de um ano. Ele não dá qualquer outra restrição. Tudo bem, gente? Calma, pode atender, fica tranquila, calma, calma. Tudo bem? Ó que pode estar sendo rastreado, hein? Cuidado. Vamos lá, ó. O MS ele pode ser individual ou coletivo. É para tratar de direito líquido e certo. Tudo bem? O coletivo, quem é que pode entrar? Partido político, com representação no Congresso, sindicato, entidade de classe e associação. A única restrição é para a associação, que tem que ter mais de um ano da constituição dela. Tudo bem? Isso daí, se ler, fica um texto bem esquisitão, porque
O texto é difícil da gente entender, mas é isso. Tá bem? Eu vou apagar aqui para explicar. Quando eu acabar, a gente monta a tabelinha da palavra-chave. Tudo bem? Mas isso aí também vocês já vão ter de cabeça, é moleza. Mandado de injunção é o próximo. Tem um detalhe, anotem do lado aí que eu lembrei agora. Vocês lembram do direito de reunião, né? Que só tem que avisar a autoridade competente, não é autorização. Se caso esse direito for negado, o remédio que é usado é o MS. Porque tem o direito líquido e certo de reunião. Se esse direito for cerceado ou for negado, eu entro com o MS. Tá? Isso cai em prova, é comum. Porque a gente já imagina logo que é HC, né? A reunião, eu vou em tal lugar para me reunir com as pessoas ou para manifestar, enfim. Essa associação é comum de você ligar o direito de reunião com o habeas corpus. Na verdade não é, vai usar o MS, mandado de segurança. Tá? O mandado de injunção, a palavra-chave dele é falta de norma regulamentadora. Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Então, a palavra-chave que é? Falta. Isso. Exemplo disso aqui é a amamentação do filho, da presidiária. A pena não pode passar da pessoa do condenado. O bebê não pode pagar pelo crime que a mãe cometeu. Então, ela tem o direito de ficar com o bebê durante o período de amamentação. Muito bem. Só que no presídio que ela está, não tem nada regulamentado sobre isso. Isso é um exemplo, tá, gente? Ela tenta, junto lá à direção do presídio, sei lá, olha, desculpe, eu tenho meu filho, eu tenho que amamentar. Como é que eu vou fazer? Já que não tem nenhum regulamento, não tem nenhuma ordem interna aqui para fazer isso. E aí a direção do presídio não resolve e fica nesse nhenhenhen. O que ela vai fazer? Entra com o MS. Porque não tem uma norma que regulamenta como é que eu vou poder amamentar o meu filho. MI, desculpa. Se eu falei errado, desculpa, é MI. Tá? Por quê? É falta de norma regulamentadora. Tudo bem? É um exemplo. Desculpem a falha nossa. Manda pro vídeo show lá. Tranquilo, né? Por enquanto? Habeas data. Data de dados. Tá? É para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que conste de registro ou banco de dados de entidades governamentais. Tudo bem? O que interessa aí o que é? De dados referentes à pessoa do impetrante.
Tá? Então, é para assegurar o conhecimento. Por exemplo, uma certidão. Eu entro no INSS pedindo uma certidão de tempo de contribuição, por exemplo. Tá? Isso diz respeito a mim, eu tenho esse direito. Se eles negarem, o que eu faço? Habeas data. Então, o primeiro caso é para conhecimento. E o segundo caso é para retificar, modificar, consertar. Esses mesmos dados. Tudo bem? Quando não quiser fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tranquilo? Isso aqui também não tem maiores detalhes, não. O próximo é da ação popular. Grifem aí o qual... Como é? Nesse 2 aí, ele pode, em vez de ele colocar retificar, colocar ratificar. Pode ser. É possível. Mas assim, nesse caso, você olha... Como é teu nome? Marcos. Ó, gente, o que o Marcos perguntou é se na prova ele não poderia dar uma pegadinha no português aí. Trocar o retificar por ratificar. Retificar é consertar. E ratificar é afirmar, dar o carimbaço. Até poderia. Entendeu? Mas assim, vai com cuidado, olha as outras questões, as outras alternativas. Se não tem uma outra que é pior, ou alguma coisa assim, eu acho pouco provável. Entendeu? Mas assim, não dá para descartar. Tá bem? Certo, foi o HD. Próximo é a ação popular. O que cai da ação popular é essa primeira palavra aí, qualquer cidadão. Ele vai trocar isso daí por qualquer pessoa. E aí está errado. Porque qualquer cidadão, o cidadão é aquele camarada que está em pleno exercício dos direitos políticos, certo? E qualquer pessoa não. Por exemplo, um rapaz de 17 anos, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então, ele não está em pleno exercício dos direitos políticos dele. Logo, ele não pode propor uma ação popular. Não sei. Boa pergunta, não sei te responder. Eu desconheço. Alguém sabe se tem alguma restrição para o analfabeto nesse caso? Eu sinceramente não sei. É porque ele pode votar e pode ser votado. Não pode ser votado? O analfabeto é inelegível? Tá. Certo. É difícil para provar essa questão dele ser analfabeto ou não. Entendeu? Mas... Isso. Tem que escrever lá alguma coisinha e tal. Isso aí é igual aquela prova funcional da CNH, né? Eu uso cinto de segurança e tal. Bom. Consta mesmo lá mais para frente nos direitos políticos que o analfabeto não pode. Então, respondendo, não. Tudo bem? Mas, assim, ele não vai colocar isso, não. É a terceira questão de constitucional. É a que vai cair. Oi? Isso, ele tem que dar prova. Isso, teve que dar prova lá de alfabetização. Certo. Está respondida, gente, a questão? Mesmo? Então, circula isso daí. Não precisa nem ler o resto. Na questão que cai isso daí, se leu lá qualquer cidadão, não leu o resto não, dá como certo e vai embora. Ele não vai trocar ali, ó. Tem um outro detalhezinho no final, que ele, salvo comprovada a má-fé, ele fica isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ele pode colocar um boa-fé, que tem que pagar as custas e tal. Entendeu? Mas assim,
Sem elocubrar. A sucumbência é o seguinte, você perdeu a ação, então você tem que pagar. Entendeu? E paga as custas, paga Isso, o advogado do outro. É isso que é a sucumbência. Você perdeu, você paga. Igual o jogo de sinuca. Vou jogar sinuca, vamos. Melhor de 3. Quem perder, paga a ficha. É lógico. Eu vou pagar. Então, o cara, ao invés de estudar, ficar jogando sinuca na faculdade, pô. Tranquilo, gente, até aqui? Ó, então vamos fazer o bate-bola aqui da palavra-chave. Aí, para a gente encerrar. Primeiro que apareceu foi o HC, não é isso? Na sequência. Palavra-chave dele, liberdade de locomoção. Tá? Bate pronto. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Ele pode ser preventivo, pode ser repressivo. Moleza. Aí depois vem o quê? MS, né? Tá. Direito líquido e certo. Fala um, fala o outro, tem que ser no automático. Tá? Falou em direito líquido e certo, MS. Falou em MS, direito líquido e certo. E assim vai. Daí veio o MI, mandado de injunção, que é falta de norma regulamentadora. Não lê o resto. Não precisa ler, não. Cara. Ó, quando a falta de norma regulamentadora, opa, já sei que é o MI. Acabou. E o habeas data, dados. São duas situações para conhecimento ou para retificar, para consertar alguma coisa que está errada. E o último foi o ação popular. Bem? Ah, tá. Do MS, mandado de segurança. Palavra-chave, direito líquido e certo. Ele pode ser individual ou coletivo. No coletivo, quem são os legitimados? Partido político, com representação no Congresso, entidade de classe e sindicato. Esse é o primeiro grupo. Por que que separa? Porque na associação tem aquela questão de ser constituída há mais de um ano. Sim? E ação popular é qualquer cidadão. Aí vocês leem o resto aí. Tá bom? Pode ler. Esse daqui não precisa saber a crase antes não, viu? Aprendeu esse primeiro antes da crase. Certo, gente? Depois a gente continua. Acho que é isso. Faça uma tabelinha disso aqui. Só desse macetinho aqui que já ajuda bem. Vocês vão ver quando a gente responder questão na aula que vem. Esse bate-bola aqui, ó, resolve pra caramba. Ajuda bem as coisas. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem. Ó, quem não assinou a lista,
Assina aí.